quero que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, por gentileza. Levítico capítulo 18, a partir do 21. Eu vejo assim que Deus, dentro da sua infinita bondade, misericórdia, a fidelidade que Ele tem, Ele escolheu um povo especial para fazer diferença. Diga assim: Deus escolheu um povo para fazer diferença. Então Deus escolheu você para ter um padrão elevado. Amém? Padrão elevado. Sabe o que é um padrão elevado? É ir além. Você está acima da média, sair da mediocridade. É você entender o que Deus está colocando no teu coração e desenvolver o que Deus está pedindo para você. Eu escolhi, Deus logicamente colocou esse texto de Levítico dentro do meu coração, porque ele é mais fácil de ser compreendido. Deus estabeleceu, e ainda continua logicamente a vigor, muito desses princípios que Ele estabeleceu no livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro como um livro de Apocalipse. Quase ninguém gosta de lê-lo, porque no livro de Levítico é onde está designada a maior forma dos holocaustos, das ofertas de pecado, tá ok? Mas também de muitas proibições. Aí a gente fala, mas por que eu vou ler o livro de Levítico se a lei já acabou? Não, essa moralidade, esse aspecto de santidade, de intimidade que Deus quer ter com o Filho dele, dentro de uma presença transparente, isso vai dar continuidade para o Novo Testamento, dando continuidade também no livro de Levítico. Então, Levítico capítulo 18, os versículos 21 a 24 diz o seguinte, presta atenção comigo. Versículo 21, na minha tradução, tá ok? O capítulo 18, a partir do 21, amém? Ele fala assim, ó, ele fala contra a idolatria. E da tua semente, quer dizer, os seus filhos, não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Moloque era um deus, tá ok? Dos filisteus ou dos amalequitas, se eu não me engano. E Moloque, fizeram uma estátua em Israel com o deus Moloque, uma altura enorme, e 2 dentes bem afiados, né, de ferro na ponta. E alguém já puxou água naquele poço com rodo? Vi então em uma pessoa, ele colocava uma criança em cima de um suporte. A pessoa ia erguendo, essa criança ia suspendendo, lá em cima a criança se encontrava com essas 2 pontas. Derramavam sangue, o sangue corria pela uma lateral, e aquele sangue daquela criança eles bebiam. Coisa diabólica. Presta bem atenção. Então a idolatria, ela não faz somente o jus a você se prostrar diante de um ídolo. A idolatria, ela faz jus a você se envolver com demônios. Versículo 22, ele diz assim: com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Vocês sabem que a Bíblia da homossexualidade tiraram esse texto, né? Toma muito cuidado ao comprar uma Bíblia, que agora tem a capa normal, como sendo a Bíblia, a palavra do Senhor, e esse texto aqui foi tirado. Não existe mais esse texto. Então, dentro da nossa sociedade, se nós não tomarmos cuidado, por isso que nós precisamos estar no alvo, né, designado a viver um alvo mais elevado, uma vida mais elevada, experiências mais elevadas com o Senhor. Então ele diz: com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. E o versículo 23 diz: nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, e nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, confusão é. E o versículo 24, que ele tem um princípio muito forte, um mandamento, ele diz assim: com nenhuma dessas coisas vos contamineis. Então eu preciso ter um padrão mais elevado, para eu não atingir essa contaminação com meu Deus. Uma laranja estraga todas as laranjas, tá ok? A gente tem que ter esse princípio de santidade dentro de uma igreja, de responsabilidade individual. A igreja, ela não se torna santa quando se une, ela se torna santa lá no meu lar, quando eu sou igreja, lá no meu lar, na minha casa, no meu casamento, na minha família. Quando Deus fala
e o Espírito Santo me diz que o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quando eu sou designado a isso. Então Deus, Ele vai trabalhar conosco essa noite, no nível mais profundo, da gente estabelecer um padrão para as nossas vidas, de algumas coisas que estão erradas ficarem aqui e serem enterradas essa noite, em nome de Jesus, amém? Então, ele diz no versículo 24, que com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, os amorreus, os amalequitas, os heveus, os heteus, tudo que termina com eus. Ele está falando que essa parte dessa gente, ela vai ser lançada fora, porque ela não estabelece, não segue um padrão de Deus. Pensa comigo um pouquinho. Quando Deus levou o pessoal, pensa fundo, porque isso é fundo, raciocínio espiritual. Quando Deus levou o povo para a Babilônia, Deus levou como exilados, a promessa de 70 anos ficarem lá. E a gente soube no livro de Neemias que já tinha passado mais de 100 anos, e depois que ele volta para reconstruir os muros de Jerusalém. Só que é o seguinte, quando Deus colocou, e Deus colocou uma tribo muito forte, que foi a tribo de Judá, de homens, sabe, porque Deus estava julgando uma nação, mas quando Deus levou aquele povo lá para o exílio, Deus levou homens de verdade. Deus levou Daniel, que não se vendeu, que não se deixou se rebaixar por causa dos manjares do rei, tá ok? Deus levou Sadraque, Mesaque, Abidnego. Me mata, mas eu não me dobro diante de uma idolatria. E Deus levou outras pessoas e jovens, que logicamente, iriam ser luz dentro de uma Babilônia. E eu tenho a intenção, eu tenho assim uma visão, de que o Brasil e o mundo não deixa de ser uma Babilônia. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma Babilônia. Quando Deus tirou Israel, quando Deus tirou principalmente Judá, porque Israel, a tribo norte, quem tem um conhecimento sabe que já foi destruída, mas quando ele levou Judá e pedaços de Benjamim, aquelas pessoas, elas tiveram um padrão altíssimo lá na Babilônia. E eles mudaram vida de reis, que teve rei que teve que decretar, agora eu faço um decreto, tá ok? De tão avançado que era o padrão daquelas pessoas. Então hoje eu vejo de um nível espiritual, porque a gente trabalha dentro dessa visão de Deus, que esta cidade, ela não deixa de ser uma Babilônia, mas vocês são o povo, ou povos, ou pessoas que vão ter um alto padrão para mudar essa cidade. Diga amém, amém forte, amém. Porque o amém é eu concordar. Se você falar assim, amém, falei, você já está meio covarde de viver uma vida de alto padrão. Está meio covarde. Deus não gosta de covarde, entendeu? Deus não gosta de covarde. O covarde se jogou lá, se esborrachou, suas entranhas saíram, que foi Judas. O covarde, Safira e Ananias, morreu na vontade do Espírito Santo. Deus gosta que nós venhamos tomar essa autoridade, porque a autoridade Ele te deu naquele sangue derramado daquela cruz. E você precisa entender que Deus, Ele não exige, Ele quer com amor que você tenha um padrão elevado, que você viva dentro dessa Babilônia, sabe? Dentro dessa Babilônia, o Senhor quer, e nós entendemos isso dentro desses textos, nós observamos isso dentro desses textos, e é logicamente, se você ler o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21, você vai observar muitas observações, tá ok? Dentro de um padrão elevado. E sabe o que Deus exigia? Presta bem atenção, líderes, supervisores e pastores, principalmente neste nível de liderança, de supervisão e de pastores. Ele queria que os líderes, os pastores, os sacerdotes tivessem um nível elevadíssimo em relação para mostrar para aquelas outras nações. Entendam isso, Deus exige, Deus quer isso. Sexo, idolatria, Ele trabalhou, né? Não poderia haver. Eu trabalhei no pastor Almir algumas considerações. Como é que um homem com a sua esposa, ele faz relação sexual na menstruação, hein? Me diga. Isso é erro, é errado, não é lógico isso. Dentro de ser lógico é nojento.
E às vezes as pessoas, elas não têm esse discernimento porque aprendeu lá no mundo. Às vezes viu até filme pornográfico e colocou isso na sua cabeça, falou: eu também posso, isso pode, o negócio é eu matar meu desejo. Deus, ele proibiu isso. Deus tinha um monte de itens dizendo: olha, se eu estou escrevendo isso, eu estou colocando isso para vocês, eu estou permitindo que Moisés coloque isso, porque eu quero um padrão elevado. Deus quer um padrão elevado da igreja, irmãos. A sociedade precisa ver em nós um padrão elevado. Às vezes a gente não tem, mas a gente alcançando, a gente trabalhando para isso. Então a gente percebe essa questão do sexo, ao respeito do próximo. Ele diz para não mentir para o próximo, não roubá-lo, repreender quando esse pecar, amar o próximo como a ti mesmo. Não podia ter calúnias ocultas. Não poderia haver calúnias ocultas dentro do padrão que Deus estava estabelecendo. Maquinar o mal contra o próximo também não. Só mais alguns mandamentos preciosos: não fazer nenhuma marca no corpo, guardar os sábados do Senhor, não prostituir a filha, reverenciar o santuário de Deus, não ir atrás de adivinhos, honrar o ancião e respeitar a Deus. Então a gente percebe que diante desse padrão elevado, Deus quis que Israel servisse de modelo. Deus quer que essa igreja sirva de modelo dentro desta cidade. Você tem que entender o que eu estou te falando. Não é modelo para ganhar dinheiro, não, né? Não, né? Desfilar. Se Deus quiser isso, né, dentro do padrão bíblico e espiritual, que tem muitas dificuldades para quem quer ser crente modelo, muitas dificuldades, é melhor ficar bonito e servir só ao Senhor. Ser modelo de espiritualidade para o teu próximo, para a tua família. Deus, eu quero que vocês entendam isso essa noite, vocês se comprometam comigo. Falou: Deus, me ensina a viver esse padrão mais elevado dentro da minha igreja, dentro da minha comunidade, dentro da minha família, porque Deus está pedindo isso para todos nós, e eu vejo isso. Por que devemos ser fiéis em desempenhar um padrão mais elevado do que o restante do mundo? Primeiro, nós precisamos ser semelhantes a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos imitar a Deus, ser semelhantes. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, diz até um foco assim: nós somos deuses. Ele usa esse contexto de tirarmos dessa linhagem do Senhor, ok? De Deus, e nós temos essa realidade dentro da igreja. Então nós precisamos e necessitamos de sermos semelhantes a Deus. Se você analisar, se você observar, desde quando Deus construiu esse mundo, Deus pediu um padrão elevado. Deus pediu para Adão, Deus pediu para Noé, mas Deus veio concretizar algo tremendo com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra de onde eu vou te mostrar. Abraão nem perguntou quantos quilômetros tinha. Ele só pegou o que ele tinha que pegar e partiu. Por quê? Porque ele queria viver um padrão elevado. E quando ele se encontrou com Deus, Deus disse para ele: Abraão, ser perfeito. A perfeição é algo que nós precisamos buscar. A pessoa diz assim: perfeito é só Jesus. Não tem isso na Bíblia, perfeito é só Jesus. Existe uma perfeição, presta bem atenção no que eu vou te ensinar. Existe uma perfeição que é a perfeição de Deus, que nós não vamos chegar provavelmente nem se formos glorificados. Nós seremos parecidos com Jesus, iguais a Jesus. Mas existe um padrão de Deus que Ele estabeleceu dentro do limite nosso, que todos nós podemos alcançar. Diga amém. Entendeu? Então existe um padrão de Deus. Então quando nós falamos ser perfeito, quando Deus está falando para você ser perfeito, não é daquele padrão elevado do Senhor, tá ok? Do Santíssimo, Pai das luzes, mas Ele estabeleceu um padrão de perfeição no meio da igreja, e Ele quer ver isso. Por que Ele quer ver? Porque a Babilônia, que são as nossas cidades, só vão mudar quando ela vê esse tipo de padrão elevado dentro das nossas igrejas. Padrão de comprometimento, de responsabilidade, do qual vocês estão e querem alcançar em nome de Jesus Cristo. Então, por que nós devemos ser fiéis e desempenhar um padrão mais elevado do que o restante do mundo? Porque outras pessoas, eles imitaram isso, eles trabalharam com isso. Você vai ver Abraão, você vai ver Isaac. Isaac teve um padrão tão elevado que Deus deu uma semente cêntupla para ele.
Você já pensou uma semente cêntupla? Misericórdia, Deus. Depois veio Jacó. Jacó teve quando ele passou pelo vale de Jaboque, ele se consertou. Olha o que Deus fez com aquele homem. José, por mais que José, e Deus tinha um princípio tremendo com José, mas ele não se jogou na fornicação. Não se jogou, jovens. E eu vou falar para você, fazer sexo é gostoso? É, mas é para depois do casamento. E a fornicação tem arrebentado as nossas igrejas. A fornicação, a falta de segurança. Por que um padrão elevado? Porque Deus me deu sabedoria para eu segurar, para eu me fechar, né? Trava aqui. Se tiver de amarrar, amarra lá o negócio, né? Fecha, coloca, né? Não é cinto de castidade, unge, pronto. Mas a santidade, a fornicação é algo que desaprova o contexto de Deus. Os pais passam vergonha, a igreja passa vergonha. A gente quer só amar e arrumar, logicamente, mas é vergonhoso, e é vergonhoso para Deus. E como que o padrão precisa ouvir, não é? Como o padrão precisa ouvir na hora que o pastor está fazendo o casamento, as pessoas falaram: pastor, é hoje que nós vamos fazer a primeira vez. Ou, já fez, mas se consagrou. Daquele momento que eu me consagrei, pastor, nunca mais vou me envolver com fornicação. A gente precisa estabelecer esse alvo. Não é chatice, não é boiola, não, tá ok? Não é você ser um careta, não. É você ter um padrão elevado. Padrão, Deus exige isso das meninas, dos meninos, esse padrão elevado. Então, nós precisamos sermos semelhantes ao Senhor. Precisamos, logicamente, para a gente desempenhar esse padrão, nos qualificarmos para esse ministério. Aqui atrás. Ó. A qualificação dos líderes. Você sabe qual é o maior problema hoje dentro da igreja para a gente fazer uma grande multiplicação? É o padrão de qualidade dos líderes. Às vezes a gente tem muitas pessoas que querem ser líderes, mas a gente tem poucas pessoas que querem se comprometer com um padrão elevado dentro da igreja. Eu quero liderar. Ok? Não, Deus estabelece princípios e nós precisamos. Outro que eu coloquei para garantirmos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Quando nós temos um padrão de qualidade, você pode observar, José, ele poderia ter tido sexo com a mulher de Potifar, ter tido uma noite maravilhosa, mas ele decidiu não, foi para a masmorra, para a cadeia, ficou um bom tempo preso, mas quando ele saiu de lá, ele saiu para ser o segundo homem mais importante de todo o Egito. Valeu a pena? Sim ou não? Claro que valeu a pena, e fora a sabedoria imensa que o cara desenvolveu, e nós devemos muito a José. Então eu vejo assim que Deus também, quando Ele estabelece esse padrão de qualidade dentro da igreja, dentro da sua vida, Ele tem um comprometimento logicamente para que você possa desenvolver vida abençoada, né? Nos preparar para uma liderança para amanhã, para recebermos a recompensa de Deus. E eu quero dar continuidade. O que caracteriza aqueles que esforçam para viverem de acordo com o padrão de Deus mais elevado? Primeiro, adota os valores divinos e não mundanos. A igreja, ela é um celeiro de dons, ela é um celeiro de valores. Você vai escolher se você vai estabelecer valores para a glória de Deus ou valores para o mundanismo. Nós podemos viver no mundo e viver na igreja? Podemos, normal. Agora Deus não aceita a adoração de quem vive no mundo e de quem quer viver dentro da igreja. Porque Deus é santo, e adoração é coisa séria. Eu posso levantar meus braços, eu posso cantar, e Deus não aceitar. Como eu posso também estar quieto, adorando para dentro, e Deus não aceitar. Deus ele vai contar logicamente com meus valores divinos, e logicamente em relação à negação dos valores mundanos. Não é ser moralista. Eu não quero que a igreja, e nem peço para que ninguém seja moralista, tá? Porque o moralista, ele é muito radical e ele não entende o sentido da salvação. O moralista, ele coloca muito obstáculo. Não pode, seu cabelo você cortou muito curto, a saia está muito curta, tá ok? Você pintou a unha, ficou parecendo filha do capeta, e assim, isso é moralismo. Isso não leva a nada dentro da igreja. Estou falando de valores, de princípios, de saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Em segundo lugar, dentro desse outro ponto,
nós cuidamos dos interesses dos outros e não somente dos seus interesses. Quando nós temos um comprometimento de igreja, quando nós temos um comprometimento de mudança, de valorização, nós cuidamos uns dos outros. E esse é um desafio de vocês, eu vi esta noite. Agora, eu quero partir, não vai estar aí no slide, tá ok, meu amado? Quem está trocando isso lá em cima? Não vai estar, que eu não passei, porque eu quero trabalhar com você de valores que vocês precisam mudar, tá ok? De conceitos que vocês precisam mudar para desenvolver esse padrão elevado que Deus quer construir. Primeiro, nós precisamos valorizar a ceia do Senhor. Irmãos, eu tenho andado por igreja, que misericórdia, eu não sei, talvez aqui seja diferente, tá ok? Quando tem ceia, às vezes é uma tristeza, é um vazio. A ceia do Senhor é um dos princípios que nós temos mais fortes, de bênção, da graça do Senhor. O que acontece nos nossos cultos? Quando nós cultuamos a Deus, Deus derrama a graça dele. É o que Ele está fazendo aqui nessa noite, amém? Quando você vem, Ele não vai na sua casa, Ele só faz isso quando você faz o culto doméstico, ou você tem o seu momento de intimidade com Deus lá na sua casa. Mas quando você está dentro de uma igreja, Deus Ele está derramando a sua graça. A ceia, tem gente que Ele não liga para a ceia do Senhor. Eu digo assim, acho que provavelmente o pastor Rodrigo coloca com antecedência o dia da ceia para vocês, não coloca? Sim ou não? Coloca. Então, aí você marca uma viagem. Você vai viajar, você vai faltar, se é de manhã você não vem, tá ok? De manhã você não vem, fica em casa como se fosse assim, olha, é natural, esse é um culto natural, eu já ceiei da outra vez. Não, quando eu tenho um padrão elevado, eu valorizo o dia da ceia. Inclusive eu começo a me consagrar até um dia anterior. Eu trago na minha memória os meus pecados. Você sabe que a ceia é a maior ferramenta de perdão de pecados dentro de uma igreja? Porque é na ceia que você confessa os seus pecados. A Bíblia diz que na ceia você deve fazer uma avaliação, tá ok? Para você examinar a si mesmo, para você olhar lá dentro. O que acontecia no Antigo Testamento? As pessoas levavam um animal até o sacerdote para ser morto como holocausto. O sacerdote, ele tinha um tipo de uma ferramenta que ele cortava da cabeça até o rabo e abria o animal. Se tivesse algo estragado lá dentro, ele não recebia como oferta ao Senhor. O que Deus está dizendo lá no Paulo, lá em Coríntios capítulo 11? Ele está dizendo, examine o homem a si mesmo, olha para dentro, vê se tem mancha, se tem pecado, veja se tem alguma coisa que precisa ser tirada nesse culto, porque Deus permite que você tire. Aí a pessoa dorme, a pessoa fica em casa, não aproveitou o momento de se consagrar e se santificar numa ceia do Senhor. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então nunca mais falte numa ceia. Venha de maca, venha de muleta, mas ouça a voz desse pastor que ama vocês. Não falte, porque na ceia nós temos consagração, nós temos graça. A graça, ela é uma graça dobrada, porque há perdão de pecados. E é um momento da gente, logicamente, celebrarmos o quê? Comunhão e também a ressurreição de Jesus Cristo. É alegria, é vitória, tem tudo isso envolvido na ceia. Outra coisa que a gente precisa entender para vivermos um padrão elevado é você ser zeloso em aplicar a palavra do Senhor. A gente ouve a palavra do Senhor, mas a gente às vezes não é zeloso. O que é zeloso? Eu aplicar na qualidade e na altura daquilo que Deus está me dizendo. Então às vezes a gente faz 50%, às vezes a gente faz 80%, mas a gente precisa ser zeloso dentro da prática. Deus precisa levantar um povo zeloso, e Deus quer te levantar para esse padrão de qualidade, um povo zeloso, que zela pela palavra do Senhor, que pratica a palavra do Senhor, que verifica, e fala, olha, é isso, então eu não discuto. Eu falo na minha igreja o seguinte, mandamento a gente não se discute em escola bíblica, mandamento a gente pratica. Não é para discutir, é só para conhecê-lo e falar, vamos lá, nós precisamos praticar isso que nós estamos entendendo. As pessoas às vezes querem discutir, não, é segundo o grego, segundo o hebraico, segundo não sei o que lá, aí vem outro, coloca outra linhagem. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor não está mandando para a gente amar uns aos outros? O que nós devemos fazer? Amar. O Senhor não está dizendo para nós carregarmos as cargas uns dos outros? O que nós devemos fazer? Carregar. O Senhor não está dizendo que nós devemos orar uns pelos outros? O que nós devemos fazer? Orar.
O Senhor está dizendo: suportai-vos uns aos outros. O que nós devemos fazer? Suportar. Não é para virar a cara, não. Então esses princípios, esses mandamentos, essas palavras que o Senhor coloca, é importante para nós. Outra coisa que a igreja, ela precisa saber fazer, e a gente tem dificuldade de aprender isso com o povo do Antigo Testamento: celebrar as bênçãos do Senhor. Olha, o pessoal que está desempregado, vai estar empregado, tem que fazer uma festa na próxima célula. Primeiro pagamento, paga pastel para todo mundo. Celebra, tem que celebrar. Coloca lá, vamos. Oh, gente, eu estou feliz porque eu arrumei o meu emprego, meu primeiro salário, e tem que ter festa. Aí o Senhor dá uma bênção, o cara faz uma cara de morto. O Senhor me abençoou. Deus tem até tristeza de abençoar novamente esse tipo de gente. Então, celebrar a bênção. Nós precisamos celebrar. Vocês estão me compreendendo? É um padrão elevado. Eu celebro. O povo judeu faz isso, né? O povo do norte, então, se cair chuva, faz festa, porque é uma sequidão. E nós somos abençoados. Mas às vezes Deus não vê um povo que faz diferença, que celebra as bênçãos do Senhor, que dá alegria, que dá pulo de alegria. Deus está abençoando e a pessoa está: não, lá em casa não está muito bem, não, lá está ruim. E Deus está abençoando, está ruim. E daqui a pouco começa a prevalecer o que Ele está dizendo, porque fica tudo ruim. Então eu vejo dentro desse padrão que Deus quer construir comigo e com você, a gente precisa celebrar essas bênçãos. Você quer ver outra coisa que eu coloquei dentro do meu esboço? A gente fazer menção do sabate, do sábado. Não é o sábado, o sabate é o dia do descanso. Qual que é o nosso dia de descanso? Domingo. Mas me diga uma coisa: você exerce o dia do domingo de verdade? Você é assíduo à sua escola bíblica dominical? Porque é o domingo do Senhor. Domingo, Senhor, pastor, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Meu irmão, me perdoa. Que amor você tem por Jesus? É amor, é o sabate. Você precisa ir lá no Antigo Testamento, entender a valorização. Não perdeu a valorização, não perdeu o conceito, não perdeu a espiritualidade, não perdeu a reverência, não perdeu a intimidade do sábado, que eu digo que é o domingo do Senhor, o domingo da ressurreição. É pesado estar domingo de manhã e domingo à noite? Não. Você pode ter certeza que não. Eu preciso ter esse entendimento. A gente tem dificuldade, nós pastores temos dificuldade, às vezes, de darmos ensinamentos para a igreja, porque às vezes domingo de manhã só tem 50% da igreja, e o outro 50% está dormindo, e o outro 50% não está aprendendo, porque quem está ensinando de domingo é o Espírito Santo, e o outro 50% está lá sem entender nada. Qual é a diferença que nós estamos fazendo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei impactado agora à noite. Por que vocês não vão impactar também quem passa na rua nos domingos de manhã, lotando essa igreja, tendo essa quantidade ou até mais domingo de manhã? Presta bem atenção. O que eu vou falar para vocês, como pastor e como profeta. Uma igreja que ela desenvolve essa intimidade com Deus, ela tem muito mais gente no domingo de manhã do que no domingo à noite. Vocês sabiam disso? Quando vocês chegarem nessa intimidade com Deus profunda, que vocês estão trabalhando esse ano, o coração de vocês forem quebrantados, vocês tiverem um relacionamento com Deus, entendendo o que eu estou dizendo nesta noite, dentro de uma responsabilidade, essa igreja terá muito mais pessoas de manhã do que à noite, porque amanhã eu ensino, é onde vocês estão aprendendo. Então às vezes nós não colocamos esse sabate do Senhor, esse domingo do Senhor, dentro de uma responsabilidade. O seu domingo é realmente para o Senhor? Você vive esse padrão de qualidade? Você vive esse padrão mais alto? Que o domingo realmente é do Senhor? Você tem isso? Você separa isso? Esse padrão elevado? E eu digo para Deus, dentro de um padrão elevado, nós começamos a trabalhar nesta manhã. Você honra os servos de Deus com um apoio financeiro adequado? O pastor Rodrigo ganha o suficiente? Não é que ganha mais do que você, não. Quando eu ganhava 3 salários mínimos, veio um miserável falar comigo porque ele ganhava 2. Mas ele não faz o que eu fazia, a responsabilidade que eu tinha. Ele não trabalhava como eu trabalhava. Uma igreja de quase 600 pessoas, somente um pastor naquela época. Não fazia.
Aí ele colocou, ele ganhava 2 salários mínimos e achava que eu tinha que ganhar 2 também. Espírito de avareza. Mas você tem honrado o seu pastor? A igreja que tem um padrão elevado, ele não esquece daquele que está moendo o milho, daquele que está trabalhando. Padrão elevado, ele não critica isso, porque ele sabe que isso é maldição, criticar. E que Deus conduza isso à sabedoria do pastor de vocês, ou pastores de vocês. Mas vocês precisam entender que no reino de Deus, quem tem que viver um padrão elevado, tem logicamente um apoio para o financeiro, para o seu pastor, para aqueles que trabalham, que oram por vocês, que capacitam vocês. Todo mundo trabalha, é interessante. Um psicólogo, pastor, ele atende às vezes 6 horas por dia. Aí você passa em frente de um consultório de psicologia, você fala, o psicólogo está trabalhando. O pastor atende o dia todo. As pessoas falam que o pastor não trabalha. É desse jeito. O pastor fica orando, preparando sermões. A gente vê professores que dão aula aí 4 horas ou 6 horas. Aí você, professor com os seus diários na mão, correndo e tal, para pegar o ônibus ou vir para o carro. O professor trabalha. Pastor que fica lendo livros e mais livros para trazer uma mensagem, uma alimentação sadia para o povo dele, o pessoal fala, pastor não trabalha. Então eu preciso viver num padrão elevado, fora desse mundo maligno que prejudica a igreja. Eu preciso penetrar dentro da espiritualidade, eu preciso ter uma visão. Gente, acorda por gentileza, sai da religiosidade. Vive uma vida intensa com o Senhor. Entenda isso. Isso só bloqueia, atrapalha crescimento, traz maldição, traz laços, traz algemas. Então a gente precisa ter esse padrão elevado. Uma outra coisa que eu coloquei aqui: você estuda e conhece a palavra de Deus, tem praticado essa fé. Presta bem atenção. Por mais que eu falei de sementes, você precisa procurar essa verdade do que eu falei dentro dessa palavra. E eu quero crer. Eu não leio a Bíblia como leio o gibi. Eu não leio a Bíblia como leio uma Veja, uma Isto É. Eu não posso pegar a Bíblia como uma revista de arquitetura. Eu tenho que pegar a Bíblia como a minha regra de fé. Eu preciso crer nisso que está escrito aqui. Isso é sagrado, irmãos. Nós vamos para o céu, irmãos. Nós vamos viver uma eternidade. Nós vamos governar 1000 anos com Jesus. E cadê o povo preparado? Cadê o povo preparado? Nós vamos viver, alguns de vocês serão governantes. Alguns de vocês tomarão cetros de justiça na mão e governarão com Jesus. 1000 anos nós vamos governar. Depois o capeta vai vir, nós vamos chutar o rabo dele. Tá. E Jesus vai fazer. E ele vai sumir da face de tudo. E vamos ser glorificados. Eu não sei se vou ter asa para voar, né? Vamos ser glorificados. Aí a gente fica dando moleza nessa terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. Nosso padrão é um padrão de altura, irmão. Sai de baixo, vai para cima. Sai dessa mediocridade, vai para cima. Vai viver como servo, como crente, sabe? Onde você põe a mão, profetiza, decreta, construa, liga, desliga. Não fica vivendo na mentira, não. Pega a verdade, luta, desmonta a mentira com a verdade. A verdade está aqui, está nos teus lábios, está no teu conhecimento. Padrão elevado. A tua empresa, onde você trabalha, as pessoas precisam entender que você tem um padrão elevado. Justiça, moralidade, ética. Lá na sua escola, os jovens adolescentes que aqui estão precisam criar isso. As pessoas precisam entender que nós somos servos e estamos diante de uma palavra abençoada, de respeito com Deus. E não continuarmos dentro dessa lerdeza. Terminando, eu teria muito para falar. Coloquei uma folha todinha. Presta bem atenção. Você mantém um registro das suas experiências com Deus? Poucas pessoas fazem isso, sabiam disso? Registrar. Deus abriu uma porta de trabalho para mim tal dia, eu fui no culto, Deus falou comigo. Às vezes a gente tem dificuldade, o pastor Almir estava compartilhando comigo,
Que às vezes você faz uma pergunta na célula assim: olha, o que Deus falou com você no culto de domingo à noite? Aí a pessoa, ela dá um branco, ela não consegue entender o que Deus falou com ela. Você sabia que a maioria de nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Vocês estão prestando atenção no pastor aqui, estão assentados, que tem alguns que às vezes não vão embora porque fica com vergonha de levantar e o pessoal vai mirar, fala: foi embora. Não vou, estou com vergonha. Se eu levantar, principalmente quem senta aqui na frente, passar nesse corredor todo, ainda vai passar filmando ali, ó. Falou: eu não vou embora não, vou ficar aqui. Vocês sabiam disso? Que muitos de nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? E a gente não toma decisões, porque todo domingo nós precisamos tomar decisões importantes para as nossas vidas. Dentro dos apelos, os apelos não são somente para as pessoas que estão nos visitando, os apelos funcionam para nós, porque nós vivemos num mundo onde a gente é atacado pela poeira do pecado, pela poeira de cobiças, pela imagens diabólicas, envolvimentos satânicos. Eu estava pensando, olha só meu pensamento onde foi. A igreja, ela trabalha muito muitas das vezes com possessões demoníacas, e a gente expulsa aquele espírito maligno. Mas são poucas igrejas que estão no nível mais avançado trabalhando com potestades e principados. Porque existem os demônios, mas existe uma casta de potestades e principados que a igreja às vezes não toma conta disso. Ninguém se levanta para trabalhar, para repreender, para derrubar, atacar essas potestades. Fica só nos demônios, só nos demônios, só nos demônios, só ali. E não observa os grandes que estão por cima. A igreja precisa, você faz isso. Isso é ter um padrão e buscar logicamente esse padrão elevado. Você faz então registro das suas experiências com Deus. Você presta, isso é muito importante. Você presta atenção nas admoestações que saem daqui de cima. Tem gente que não gosta, né, de ser admoestado. E a admoestação tem bênção, porque é através da admoestação que nós somos corrigidos. E Deus vê no seu coração se você é um tolo ou se você é uma pessoa humilde. Ele sonda o teu coração quando o pastor chega aqui e dá uma cutucada forte. Tem vezes que a gente está assim, meio bravo, entendeu? Que as ovelhas deixam a gente meio bravo, o contexto do evangelho deixa a gente meio bravo, e a gente é natural, é do ser humano, pastor, mas a gente precisa respeitar isso. Nós precisamos, o padrão elevado, ele entende isso na vida do seu pastor, ele entende isso na vida da sua igreja, ele compreende isso na vida do líder. Quando o líder chama a atenção da célula, quando o líder traz uma palavra de exortação na célula, quando o supervisor chama a atenção do líder, quando o pastor chega e reúne todo mundo dentro da supervisão e liderança e solta logicamente uma exortação. Tem gente que não gosta. É problema, porque provavelmente lá no seu passado, com seus pais, chamava atenção e ele nunca gostou. Logicamente que eu não estou dizendo para chamar de qualquer forma, com sabedoria. Eu tenho certeza que os líderes de vocês, se não têm, vão alcançar isso. Outro item que eu coloquei aqui: você tem sido cuidadoso em cumprir seus votos e as promessas que você fez no passado? Gente, se você fez um voto e você fala para a pessoa lá na sua empresa, lá na sua célula, que você fez um voto, você coloca na cidade que você fez um voto, as pessoas estão de zóio para ver se você vai cumprir. Quem tem padrão elevado cumpre. Quem tem um padrão elevado não tem dificuldade para cumprir o voto. Quem tem padrão elevado, ele tem prazer de cumprir logicamente esse voto. Olha, uma coisa que eu amei quando Deus trouxe no meu coração: se você tem aceitado a correção que Deus faz na sua vida, não é somente a exortação, mas a correção. Quantas vezes nós fizemos nossos retiros e Deus falou profundamente? Falou com você? Quem fez retiro comigo lembra disso, né? Choramos muito. Pessoas que não tinham Jesus aceitaram Jesus. Padrão elevado. Deus está querendo um padrão elevado na tua vida, no teu casamento. Isso não é difícil, irmãos. É só a gente praticar. Eu não comia jiló, agora eu amo jiló. Achava jiló a maior porcaria da vida, amargo, misericórdia. A minha esposa, com jeitinho, não me obrigou não. Mas jiló na janta, depois jiló no almoço. Outro jiló depois no outro prato. Jiló fritinho. Hoje eu amo jiló, eu como jiló muito natural. Não comia cebola de jeito nenhum. Ficava ciscando no prato da minha mãe. Cebola, tem um monte de gente que faz isso ainda hoje, né? Agora hoje eu como cebola. Eu sou apaixonado por cebola. Por que eu estou dando esse exemplo?
Porque às vezes você está no seu banco dizendo, talvez eu não consiga, eu já tentei fazer um padrão mais elevado, mas eu não consegui. Não, você consegue, você é forte, Jesus é contigo. Sai de baixo, sai do nível de baixo, vai para o nível de cima. Davi fez isso, Ezequias fez isso, Josafá fez isso, Salomão fez e depois desandou. Essa noite eu queria que você pensasse nisso. Deus, eu quero começar um projeto de um padrão elevado na minha vida. Os líderes de células, os líderes em treinamento, os pastores de setores, os supervisores, porque essa cambada tem uma responsabilidade muito alta dentro dessa igreja. Vocês precisam assumir isso, entender isso. Eu visitei uma igreja. Determinado tempo, a líder, ela é professora, ela não vai liderar a sua própria célula, misericórdia. E eu cheguei na casa dela, pensa numa mulher que cuida bem de um jardim, samambaia, avenca, um monte de plantas naquele jardim dela, porque ela tinha uma chácara, e eu gosto de plantas. Ela tinha uma árvore bonita, e debaixo da árvore ela colocou samambaias, colocou avencas, e um monte de plantas, e essas plantas estavam muito bonitas. Eu falei para ela, por que você não cuida da sua célula como você cuida da sua planta? Porque suas plantas estão lindas, eu conheço, porque eu já trabalhei com isso. O pastor Rodrigo falou que com 9, 10 anos lavava carro, eu com 9, 10 anos eu plantava samambaia, avenca, crespa, ia para a Ceasa com o meu patrão. E eu entendo então um pouco disso, as plantas lindérrimas. Eu falei, por que você não cuida? A sua célula está caindo. Foi apresentar um grupo na igreja para cantar, da célula de 12 pessoas, só 2 pessoas foram e a líder não estava junto. Aí como é que a pessoa quer multiplicar uma célula? Então, essa questão de qualidade, sabe, pastor? A gente precisa exigir de nós que somos pastores e de nós e das pessoas que estão abaixo de nós, que são os pastores diários, os supervisores, os líderes e também os líderes em treinamento. Amém? A igreja precisa exercer isso, porque esses são os que vão alavancar um crescimento de demonstração de qualidade para os outros que estão atrás, para aqueles que estão chegando. A igreja necessita disso, a igreja precisa disso. E eu quero encerrar com 2 pontos importantíssimos. Primeiro é a sua fidelidade matrimonial. Nós estamos no mês da família. E a fidelidade matrimonial é um ponto importantíssimo. Porque as famílias estão sendo quebradas, separadas, fragmentadas aí fora. E as famílias da igreja precisam mostrar exemplo de fidelidade. Quando você tem um exemplo de pegar na mão da sua esposa, de vir para o culto abraçado, de ficar aí nesse banco gostoso que você está tendo, esse momento gostoso de me ouvir o Espírito Santo, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, você precisa preservar isso. Isso é viver um momento de qualidade. Você valorizar a pessoa que está ao seu lado, valorizar o seu cônjuge, valorizar a sua família. Em último lugar, em nome de Jesus, se você está dando atenção, se você tem aberto os seus ouvidos para as advertências proféticas e sérias que o teu pastor dá aqui do púlpito. Às vezes a gente ouve um sermão, irmãos, e a gente não coloca ênfase dentro desse sermão. A gente discute ele lá na célula, mas a gente não está entendendo a palavra profética. Às vezes o pastor fala, olha, vai haver desvio, olha, nós vamos passar por um período de batalha. A igreja, ela fica normal, ela não se levou. O pastor falou que não passar por um período de batalha. Amanhã eu já começo a fazer jejum, amanhã eu já começo a orar pelo menos meia hora mais cedo ou mais tarde, amanhã eu começo a me purificar. Deus traz a vitória, capacita aqueles que vão batalhar, Senhor. Não, a igreja ela fica morta, ela sai daqui, ela vai jantar. Eu queria que vocês criticassem o meu sermão, eu queria que vocês falassem do meu sermão, eu queria que vocês vivessem o que eu estou pregando hoje à noite. Eu queria que vocês amanhã, não é para almoçar minha vida não, falar, ó, o pastor estava com calça tal, com a camisa esquisita, entendeu? Não é isso não, ok? Para falar a cor do meu sapato, não, nada disso, esquece-me. Eu queria que você falasse do padrão de qualidade,
padrão elevado dentro da tua casa que você vai exercer. Ser um marido melhor, ser um filho melhor, ser um crente melhor, ser um supervisor melhor, ser um líder de célula melhor. Tomar posse, já que eu sou auxiliar, agora eu vou chegar a líder. Amém? Uma qualidade, um padrão elevado. Sai de baixo. Sai desse andar de baixo. Vai para o andar de cima. Em nome de Jesus. Sabe, abandona, deixa o que você tiver de deixar. Ó, sai do comodismo. Começa a andar rumo à vida eterna, como essa música diz. Sai do comodismo. Você quer sair? Sai de um viver profano para viver uma vida santa com Deus. Você sai essa noite, você poderia sair desse viver profano. E você sabe o que você tem praticado. E você fala: Deus, eu quero. Tira a sua mente do mundo e coloca a mente no cristianismo verdadeiro. Tira essa mente. Sai do medo. Reveste-se de autoridade e poder para vencer potestades e principados. Sai da incredulidade. Muitos crentes incrédulos. Sai das trevas. Assume a posição como filho de Deus. Põe tuas mãos, traz palavra para decretar. Sai da prisão, você está preso em alguma área. Sai do lamaçal, sai dos laços do diabo. Sai das armadilhas, sai das gaiolas, das algemas. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Sai da tristeza, porque quando você sai da tristeza, você vai para um padrão de cima. Sai da amargura, da aflição. Sai, enche-se de vontade de Cristo, de viver para o Evangelho. Sai da cegueira espiritual. Sai da surdez espiritual. Sai do caminho da morte e venha para o caminho de vida. Sai do caminho dos tolos e vem para os caminhos dos sábios. Sai do caminho do inferno e vem para o caminho do céu. Sai do caminho de baixo e vem para o caminho de cima.